Fala galera, beleza? João Maier aqui e hoje eu vou fazer um review dessa pequena criança Sony A7 III, que eu tô já basicamente há 2 anos e meio com ela. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência e agora vocês vão ver um pouquinho de vários trabalhos que eu fiz com ela ao longo desses anos. Então, vamos lá! Bom, antes de eu começar a falar dessa pequena criança, que eu tenho usado ela basicamente há uns 2 anos e meio, vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixar um like, comentar aí se vocês têm essa câmera, pretendem ter ou já querem partir logo para a A7 IV. Eu já tenho um vídeo inclusive falando da A7 IV, sobre o anúncio da A7 IV, vou deixar aqui em cima no card para vocês darem uma olhada nesse vídeo também. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês é dos meus presets e LUTs que eu tenho no meu site, então dá uma olhadinha, vou deixar o link aqui na descrição. Lembrando que todas essas fotos e vídeos que vocês viram aqui foram feitos com essas cores que tem lá no site, então se vocês quiserem comprar para dar uma cor diferenciada para o trabalho de vocês, o link tá na descrição. Também vou falar para vocês darem uma olhadinha lá na lojinha dos Marios, né? Eles sempre tem um preço bem legal, tanto a A7 III quanto a A7C, a ZV-10 foram comprados com eles, o meu gimbal também, o iBoS, foi comprado com eles, então eu indico de olho fechado e vocês podem também usar meu cupom JOHNMAIER para vocês ganharem um desconto adicional lá na hora de vocês fecharem a compra, né? Então sempre quando vocês estiverem conversando com eles, fala que vocês querem usar o meu cupom, que vai dar um desconto bem legal. E é isso, então vamos falar da A7 III. Bom, quando eu comprei a A7 III, eu já tinha um bom período aí de experiência, mais ou menos uns 7, 8 anos, experiência com DSLR. A minha primeira câmera foi a T3i, foi comprada em 2012. E em 2015 eu queria fazer um upgrade, acabou que eu não tinha grana para comprar nem a 6D e tinha comprado uma 70D, só que ela tinha vindo com alguns problemas. Aí o que me restou de opção era uma T6i. Então eu tive uma T3i, depois uma T6i, ambas DSLR da Canon. Nessa época, né, entre 2015 e 2016, muita gente começou a comprar as Sonys mirrorless para vídeo exclusivamente, né? Tinha a 7S, que já tinham lançado a 7S2, né, que já vinha com estabilização, filmava ISO altíssimo, com pouco grão, tinha S-Log, várias vantagens. E quando saiu em 2016 a 6300 com excelente custo-benefício, né, com quase todos os benefícios ali da 7S2, tirando estabilização e o sensor full frame, que permitia subir muito ISO, mas essas câmeras elas começaram a dominar a parte de vídeo no mercado. Mas foto, só foi acontecer uma revolução de muitos fotógrafos migrarem, né, das suas D750, 5D Mark III ou da clássica 6D, essa migração dos fotógrafos indo pro mirrorless mesmo, só foi acontecer realmente, no caso da Sony, com a A7 III. Então, essa foi uma câmera que realmente mexeu com o mercado. Se eu não me engano, foi a câmera mais vendida, né, naquele ano de 2018, e nos anos sequentes ela foi muito vendida, porque ela entregava muito para a câmera que eles diziam que estavam reinventando o básico, né, que esse aqui é o modelo de entrada, né, de entrada das mirrorless full frame da Sony. Em 2018 eu não fui ainda para a A7 III, realmente por uma questão financeira, mas no final do ano eu comprei a 6300, né, que eu tenho ela até hoje, né, inclusive pretendo vender ela em breve. E quando eu peguei essa câmera eu resolvi manter tanto a T6i para foto quanto a 6300 para vídeo, mas nesse meio do caminho eu também comecei a brincar bastante com a 6300 para foto e resultou em vários trabalhos muito legais. Então, mais ou menos em dezembro de 2018 foi quando eu peguei a 6300 e aí apareceu a oportunidade de eu pegar uma A7 III. Se eu não me engano, no final de maio de 2019 ou começo de junho, eu peguei a A7 III com a 85mm 1.8 e isso foi extremamente marcante, né, pro meu trabalho. Então, quando eu peguei essa câmera, a única lente que eu tinha para usar era uma 85mm, que eu tenho até hoje e eu considero uma das melhores lentes que eu já usei. Em breve, inclusive, vai sair review dela aqui no canal, então fiquem de olho. Mas quando eu peguei essa câmera, foi, assim, muito chocante, assim, a diferença entre ela e a T6i, logicamente, e a 6300, apesar de ser extremamente competente, né, a robustez, né, da câmera me impressionou bastante. O viewfinder, o disparo, muito mais
digamos assim, agressivo. Você realmente sentia que é uma câmera, digamos assim, de verdade, uma mirrorless de respeito, né? E ela já veio com esse padrão novo de bateria, né? Só para as pessoas entenderem. Até a 7S2, né? Segunda geração, e a 6300 e a 6500, elas tinham essa bateriazinha pequenininha. E quando chegou a 7.3, ela já veio com essa diferença. Ela veio com uma bateria muito maior, olha a comparação. Tinha essa diferença, né? Enorme de duração de bateria. Tinham também os 2 slots de cartão. O grip, ele era muito maior do que a segunda geração das A7. Vários botões customizáveis, o touch pro foco, né, que a 6300 não tinha, o botão em outro lugar, né, para dar o REC, ao contrário daqui no cantinho, como era na 6300 e também na 7S2, várias melhorias significativas, mas o principal delas eu acredito que foi o foco, que muita gente que tinha a A7, a 7.2, reclamava que o autofoco ele era muito ruim, né, a 7S2 até comparativamente, assim, até para vídeo ela era ruim o autofoco, porque era por contraste, né, e a 7R2 ela já veio com aquele sistema por fase, né? E daí na 7.3 veio com o autofoco da A9, que era um monstruoso pra época. Então, digamos assim, que pra época a Sony sabia o que estava fazendo e estava entregando muito além para ganhar aquele mercado, né? E foi o que aconteceu. Depois que eles começaram, conseguiram trazer uma quantidade enorme de fotógrafos, né? Eu lembro que na época muita gente ainda usava o Facebook, né? Nesses grupos. E se eu não me engano foi no Edwin Brasil que um cara postou assim: galera, eu acabei de comprar, isso em 2018, né? Galera, acabei de comprar a 7.3 e fiz o primeiro casamento. E a diferença, assim, é absurda. Então, você via esses relatos, né, e ficava super empolgado. E realmente, quando eu peguei essa câmera, eu senti que era uma câmera que veio pra brigar com as grandes, né, 5D Mark III, D650. Realmente ela veio pra brigar com as grandes, né, que dominavam o mercado naquela época. Bom, vamos falar um pouquinho sobre construção, né. O que eu gostei muito dessa câmera é que ela tem 3 dials aqui pra gente selecionar. Então, como tá programado de fábrica aqui, e é como eu costumo usar. Aqui na frente a gente tem um dialzinho para mexer na abertura. Aqui atrás eu tenho um dial para mexer na velocidade. E aqui, esse dialzinho aqui serve para mexer no ISO. Então, diferentemente da 6300, onde eu não tenho nenhum dial aqui na frente, eu tenho apenas um dial aqui e outro aqui, né? Então, o que acaba acontecendo? Eu tenho que mexer aqui ou na velocidade, né, ou na abertura, a gente pode programar. Aqui também, então eu tenho, digamos assim, velocidade, abertura e ISO. Onde que eu faço? Eu tenho que apertar o botão pro lado e girar novamente. Te limita um pouco. É uma coisa que falta na 7C, né, que é a câmera que tá me filmando, que é um dial frontal, que é um pecado que eles cometeram, mas o review da 7C também vai ser no canal. Acredito que vai ser um dos próximos vídeos, então também fiquem ligados. Continuando aqui sobre a ergonomia, a pegada da câmera é maravilhosa, encaixa perfeitamente na mão, né, eu que tenho uma mão pequena, então pra mim é perfeito. O viewfinder é um viewfinder generoso, ela tem tudo pra funcionar muito bem, né? Ela tem aqui alguns cantos mais quadrados, que logicamente as Canon R e as Nikon são muito mais ergonômicas, né? Ela optou por limitar aqui a ergonomia por causa de estilo, mas assim, eu não tenho o que reclamar da ergonomia por essa questão, né, de eu ter a mão pequena. E também você pode ou colocar um grip aqui pra melhorar a pegada, ou você pode colocar um extensor, então já vai dar uma melhorada na pegada de quem tem a mão um pouco maior, né? Bom, o primeiro trabalho que eu fiz com essa câmera foi um videoclipe. Eu usei uma 28F2, né, que eu consegui emprestar naquela época, e usei a 85 também, e também a 35, que é uma lente que eu comprei junto com essa câmera aqui, que eu recomendo demais, tem até o review. Vou deixar no card aqui pra vocês darem uma olhada, né? Inclusive, tem o review tanto da 6300 quanto da 35 1.8 OSS. Então, basicamente era isso. Eu usava uma 28 às vezes, a 28F2, que é uma lente legal, relativamente barata, a 85, essa 35 1.8 SS. Então, já falando do sensor, né, de 24 megapixels, eu acredito que seja o tamanho ideal para você conseguir cropar e não perder qualidade. O tamanho dos arquivos também não ficam enormes, né, que nem agora a 7.4 com 33 vai dar uma sofrida a mais na hora de você ir no evento para fazer como eu faço, né? Faço casamento com dois cartões de 64. No meu caso, dá tranquilo para eu fazer com 2 cartões, roll nos 2 cartões ao mesmo tempo. É tranquilo. Bom, e nesse primeiro trabalho, né, como eu tava muito empolgado com a câmera, além de fazer o clipe, né, a gente teve alguns períodos ali de ficar esperando entre uma cena e outra, que eu acabei fazendo retrato da galera que tava no clipe, alguns retratos, né, pra começar a ver o resultado, e foi legal, porque já essas primeiras imagens já consegui resultados absurdos, e eu não tive aquele problema clássico, né, de adaptação. Ah, eu tava na Canon e fui pra Sony, não consegui me adaptar com a cor. Eu vi várias e várias pessoas relatando isso. Ah, eu fui pra Sony, não me adaptei e voltei. A principal reclamação era a cor, mas eu consegui
me adaptar. Não sei se é porque eu já dava aula de tratamento de imagem desde a época que eu tinha Canon, então eu não me vi tão preocupado assim com a adaptação de cor, então pra mim foi tranquilo. Se você simplesmente largar uma marca e assumir, não, agora eu quero trabalhar só com Sony, você vai se adaptar. E na parte da fotografia, né, alguns dados técnicos, né, a câmera ela faz 10 fotos por segundo, então é uma câmera bem rápida. O buffer dela aguenta bastante, né, eu nunca tive problema de buffer com essa câmera. Logicamente, se você usar 2 cartões em RAW, né, vai encher muito mais rápido, mas se você tá usando um cartão só, eu, quando eu faço ensaio, dificilmente uso 2 cartões ao mesmo tempo. Eu nunca tive problema de buffer, que na T6i ou numa 6D você sofreria muito, mas é só pra vocês terem uma noção, né, se você tiver com uma câmera dessa, você não vai ter problema com buffer, né, a não ser que você sente o dedo ali, fique o tempo inteiro fotografando em 10 fps continuamente, aí realmente eu vou te indicar uma Sony A9, uma A1 aí, e daí o dinheiro também tem que ser infinito, né. Bom, uma coisa que eu não tinha na 6300, né, era o foco no olho continuamente, só apertando para focar e disparando. Ele não fazia o autofoco, eu tinha que apertar um botão para aparecer o foco no olho e depois apertar para disparar. Na 7.3 é só deixar meio apertado que ele já vai fazer o foco e achar o olho, o rosto ou o olho, né, de uma forma muito rápida. Hoje em dia você vai ter em todas as câmeras da Sony. Tudo que veio depois da 6400 já tem o autofoco no olho igual da 7.3, mas na época, assim, para mim eu senti uma diferença enorme de que o autofoco realmente para foto funcionava perfeitamente. A 6300 já era muito competente, mas a 7.3 você tinha mais confiança do que estava fazendo. Bom, sobre a qualidade de imagem dessa câmera, né, não tenho o que dizer, as fotos falam por si. Teve até ensaios que eu fotografei bem subexposto e consegui recuperar muito, então a qualidade de imagem de um sensor full frame, como foi a minha primeira câmera full frame, então impressionou bastante. E com o foco cravado, como é com essa câmera e como é, né, com as mirrorless, com a 6300 até era uma coisa um pouco instável, né, cravava, mas às vezes perdia algumas fotos. Com a 7.3 se tornou uma coisa muito mais rara. Bom, sobre as baterias que eu já comentei anteriormente, costumava fazer um casamento com uma bateria só, para fotografia, né, uma bateria só ou uma bateria e 20-30% de outra, né, um casamento completo, desde o making off até o final da festa. E vídeo eu tava fazendo com 2 baterias, né, originais, logicamente. 2 baterias dava conta de fazer um evento em vídeo completo, mas ultimamente tem gastado um pouquinho mais, né, porque eu acho que as baterias estão começando a desgastar, né, porque já fazem 2 anos e meio que eu uso elas direto, né, praticamente todo final de semana fazendo evento, durante a semana fazendo ensaio e fashion film e tudo mais, acaba desgastando, mas elas ainda são muito boas e na questão de bateria não tenho o que reclamar, né. Bom, na parte de vídeo, né, que é uma das coisas que muita gente procura a Sony para isso, ela grava em 4K 24p com um sensor 6K, né, esse sensor de 24 megapixels, ele resolução 6K, então quando você está filmando em 4K, ele vai em 4K 24p, né, para deixar bem especificado, ele filma em 6K e faz um downscale para 4K, te entregando uma qualidade absurda. Mas isso não é uma novidade, porque a 6300 também tem um sensor 6K fazendo downscale para 4K, mas é uma coisa bem legal, né, te dá muita qualidade, e em 24p, né, que ele usa o sensor inteiro, não dá nem moaré, então uma qualidade que se você souber trabalhar e colorir, você consegue um resultado muito alto. No 4K ela também faz 4K 30, mas daí é uma leitura com line skipping, então já não recomendo muito. Se for gravar 4K, recomendo a 24p mesmo. E em 1080 tem vários modos, né? 24, 30, 60 e 120. O legal dessa câmera também foi um chamariz, e uma das coisas que eu mais gosto é o 120 quadros sem crop, que comparado com as outras câmeras, né? A 7S2, todas as outras câmeras que vieram antes, elas tinham crop quando você fazia o 120, assim como nas câmeras já APS-C. Então, não ter esse crop e manter a qualidade, né, é excelente. É o recurso mais legal que eles poderiam ter entregado nessa câmera, além do autofoco. Eu costumo utilizar em eventos, por exemplo, 1080p 120 no making off inteiro, ou ensaios 120 o tempo todo. A gente perde, né, o face tracking, não vai reconhecer o rosto, mas ainda vale a pena porque o autofoco normal funciona, né, não tem problema nenhum com isso. Na cerimônia, geralmente, de casamento, eu uso 1080p 60. 1080 24 eu não utilizo,
porque se eu for usar uma câmera parada, eu prefiro usar o 4K 24, como eu tô fazendo agora, né, com a 7C, eu tô gravando em 4K 24p. Então é isso, 1080-60 ou 1080-120 ou 4K 24p. É o que eu faço, que eu uso com essa câmera aqui. Essa câmera, ela também tem estabilização no sensor, assim como nas anteriores. Aquelas trepidaçõezinhas, né, da gente segurar a câmera normalmente, ela vai amenizar, mas se você quiser andar, fazer movimentos mais complexos, aí já aconselho fazer com gimbal. Eu tenho uma linguagem de câmera na mão, tanto na minha empresa de casamento, quanto nos meus fashion filmes. Eu utilizo muito a câmera na mão, né, jogando o peso, né, compensando o peso, ou aceitando que a imagem fique tremida para uma questão de mostrar a atitude da modelo, ou deixar um pré-wedding mais dinâmico. Então, a minha linguagem permite, mas se você sempre procura por imagens muito estáticas, né, ou suaves, você pode utilizar essa câmera na mão, parado, fazendo alguns movimentos. Ah, tô filmando aliança ou algum detalhe, vou lá e filmo com a câmera na mão. Mas a estabilização não é perfeita, não é igual uma GH5 ali, que você tem estabilização da lente, estabilização do corpo, estabilização eletrônica e vai ficar perfeito. Não é a mesma coisa. Então você tem que aprender ainda a utilizar bem, né, a segurar bem a câmera e utilizar a linguagem na mão a seu favor, ou utilizar o gimbal, né? Hoje em dia, como o WeBOS, né, ele tem uma função de você, em qualquer direção, ele estabilizar, então você pode simular a câmera na mão ali com o gimbal. Para foto, não é que eu não sinta muita diferença, né? Posso ali fotografar com uma 85 em 1/80 e segurar bem. Mas eu também já tenho uma mão bem firme, então pode ser que eu não tenha notado tanta diferença. Consegui ali fazer algumas fotos 1/30 ali, mas também acho que não é uma coisa que você vai usar muito. Se eu for precisar de 1/30 ali, eu já coloco um LED na cena e acabou meu problema. Eu já posso subir o shutter. Então, para foto acaba não utilizando muito, mas eles prometem ali até 1/30, você utilizando para foto, mas eu acabei não usando muito isso. Uma coisa bem legal que veio nessa câmera, que não tinha na 6300, por exemplo, né, que eu tô sempre comparando com a que eu tinha e não com as que vieram depois, porque sempre quando lançam uma câmera, as próximas pelo menos na Sony é assim, né, lançam uma câmera top de linha com aquela função, as crops vêm todas com essa função logo depois, que foi o que aconteceu. Essa câmera lançou com HLG, que é aquele perfil de cor mais lavado, mas ainda com contraste e com saturação, né, que é como se fosse um S-Log que você pode usar sem você ter aquela impressão de que tá tudo cinza. Na 6300 a gente tinha o S-Log, né, que são vários perfis de cor, S-Log 2, S-Log 3 e todos os outros, menos o HLG que tem nessa câmera, que eu usei muito, mas muito mesmo. Em praticamente todos os meus trabalhos que eu fiz, desde então, eu utilizava o HLG numa configuração específica que eu mostrei nesse vídeo aqui, mostrando as minhas configurações para Sony. Inclusive, eu vou fazer uma atualização desse vídeo em breve, né, com mais detalhes de usabilidade, como que eu faço configurações para essa câmera. Mas digamos assim que em questão de perfil de cor não tem que você reclamar. Tem muitas e muitas opções. Você pode mexer em vários parâmetros para chegar no preset que você mais se interessa, mas eu confesso que em S-Log 2 e 3, S-Log 3 eu fiz um teste, eu posso dizer, eu fiz um teste e não utilizei mais, porque eu achei bem complicado de você ficar sempre recuperando. S-Log 2 eu utilizei algumas vezes, mas como o HLG ele é bem próximo do S-Log, né, mas sem aquela complicação de você não conseguir enxergar se tá focado, vários problemas assim, eu acabei utilizando o HLG em quase tudo, então o S-Log 2 ficou um pouco de lado. E eu pretendo, a partir de agora, começar a explorar mais o S-Log 2. E um outro perfil de cor que eu tenho utilizado é o perfil de cor desligado. Eu simplesmente deixo em PP Off e vou lá naquele modo criativo e baixo contraste, baixo saturação e nitidez e deixo o mais lavado possível para daí eu poder trabalhar com outras câmeras como a 6300 que não tem HLG, então eu trabalho PP Off aqui e consigo deixar as duas câmeras equilibradas para não ter tanta dor de cabeça na hora de tratar a imagem. Bom, eu acho que eu falei um pouquinho sobre tudo. Eu utilizei muito essa câmera com várias lentes. Agora eu tenho uma 35 da Yongnuo, inclusive dá uma olhadinha no review que eu fiz. Eu comprei depois por um preço bem bacana uma 2870 que conseguiu suprir bastante, né, quando eu precisava de grande angular. Também tô com a 51.8, né, e pretendo trazer review para vocês. Logicamente eu não vou parar por aí, eu quero pegar outras lentes, mas trabalhando assim, né, emprestando algumas lentes, testando também com lentes da Canon, como eu fiz no review do NC11, né, eu vou deixar também linkado aqui esse vídeo para vocês darem uma olhada, que eu testei várias lentes da Canon com o adaptador e funcionou perfeitamente.
para foto. E depois de tanto tempo com essa câmera, eu sei que vou me repetir, vai parecer que eu tô falando a mesma coisa da T6i, né, que lá naquela época eu falei basicamente isso, que é, como eu trabalhei com tanta coisa, fiz tantos trabalhos legais com ela, não posso dizer que ela não funciona. Só que aqui eu já tô em outro patamar, né, eu tô com uma câmera que foi lançada a $2.000, né, uma câmera que promete e tem tudo, pelo menos o básico do que você precisa para qualquer tipo de trabalho. Ela não tem uma resolução altíssima, não tem 40 megapixels, 45, 50 megapixels, ela não é super rápida, faz 20 fps, não grava em 8K, não faz 4K 60, 120, mas o que ela se propõe, ela faz muito, muito bem. E fica até uma dúvida de se você precisa realmente pegar uma 7.4. Convenhamos, a 7.4 ela é melhor em todos os quesitos, mas essa câmera ela é tão, mas tão boa em tudo que ela se propõe que fica realmente difícil. Eu penso em trocar essa câmera, né, pegar uma 7.4 pela simples questão, logicamente, né, fora todas as melhorias, mas pela questão de que é uma câmera de 2018. Quando ela vai começar a perder valor? Por enquanto ela ainda tá bombando, porque é uma câmera super capaz, mas daqui a um pouquinho ela vai começar a perder valor e eu não quero vender lá, sai a 7.5 e eu vou lá vender, porque daí ela vai estar um valor muito abaixo. É igual trocar de carro, né? Passa 4 anos ali, você já tá pensando em vender para não perder o valor de mercado. E a câmera, eu acredito, né, que corpo de câmera é basicamente a mesma coisa, mas eu vejo que por ela ser tão capaz, né, ela ainda é muito atual, ela ainda bate de frente com outras câmeras do mercado. Muita gente fica, será que eu pego uma R6, que tem 2 slots de cartão, ou eu pego uma 7.3, né, e é aquele abismo de diferença de valor, né? Então é complicado, né? Até a 7.3 ela não baixou de valor quando você vai comprar ela, né? Ela subiu, digamos assim, com a pandemia, ela subiu muito o valor, era uns 9.000 antes da pandemia e foi para 12.500 mais ou menos, 13.000, mas ela ainda tem um valor bem alto porque as features, né, os recursos que ela tem aqui ainda são muito bons. De lá para cá saíram várias câmeras, né? A 7C ela vem com umas melhorias de autofoco, mas o autofoco daqui ainda é bom. A única coisa que realmente eu acabei não falando, que isso aqui é inaceitável, e até na 7.4, que dizem que melhorou muito, mas que ainda não é tão bom quanto a concorrência, é o LCD, né? É a telinha LCD e o viewfinder, que são coisas assim que eu não consigo entender. Como que a qualidade é pior do que uma T6i que eu tinha, né? Eu fotografava com a T6i, olhava na tela, inclusive ela tinha touch, né, nos menus e no autofoco, muito melhor que dessa câmera, né? O touch também deixa muito a desejar. A qualidade da tela é muito ruim mesmo. Qualquer outra câmera do mercado tem uma tela melhor. Parece que eu tenho a 6300 de 2016 e a qualidade dessa aqui, que foi lançada em 2018 por $2.000, é muito próxima. É, sei lá, 20% melhor, que é uma câmera de um valor bem mais alto. Então, esse ponto realmente a Sony deixou muito a desejar e ainda deixa em comparação a outras câmeras, né? A 7.4 comparado com outras concorrentes ainda deixa. Então, essa é uma coisa assim que é inaceitável. Se você não consegue fotografar pensando no arquivo que vai vir, o arquivo quando você abre no Lightroom, ele é muito bom, mas quando você olha na tela dá um desgosto, assim, sabe? Então, isso você vai ter que aceitar. Você vai ter que pensar, esse resultado aqui tá legalzinho, mas quando eu colocar no computador vai ser bem melhor. Sempre vai ter que estar com esse pensamento. Bom, enfim, né? Então, se não ficou claro ainda a resposta para a pergunta se vale a pena uma 7.3 em 2022, vale com certeza. Todos os meus trabalhos, né, 99% dos meus trabalhos da metade de 2019 para cá foram feitos com ela, então eu tenho um apego sentimental, assim como eu tive com a T6i naquela época. Ele tem um valor sentimental para mim, essa câmera. Não só isso, né? Ela é muito boa. Se você tiver a oportunidade de pegar uma câmera como essa, você vai gostar bastante. Logicamente, hoje em dia a gente tem outras câmeras no mercado, né? Tem a Fuji aí, X-T4, X-T3, que tá num valor bem interessante. Você tem as da Nikon, você tem as da Canon. Começou a ficar mais complicado para a Sony, então, reinar, né? Mas ainda vale muito a pena, né? Tanto a parte de foto quanto a parte de vídeo. Então é mais ou menos isso. Espero que esse vídeo não fique muito grande. Se vocês quiserem dar uma olhadinha nas cores que eu tenho, né, nos presets e LUTs que eu tenho lá no meu site, o link tá aqui na descrição. Também dá uma olhadinha lá na lojinha dos Mares. Eles têm uns preços bem bacanas, né? Entre em contato pelo WhatsApp lá com eles, que eles vão te atender muito bem. Se quiserem usar também o meu cupom para ter um desconto a mais, fique à vontade, né? Cupom Janmaira aqui aparecendo. Me sigam lá nas redes sociais. Janmaira Oficial, que é o meu perfil de moda, e também um pouco do meu trabalho que apareceu aqui foi do meu perfil de casamentos, uma viagem no tempo, sigam lá também. E é mais ou menos isso, espero que vocês tenham gostado, beleza? Então, e falou!